Muito bom dia a todos. Estamos dando início a mais um evento do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, que é também uma aula aberta da disciplina de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, nesse primeiro semestre de 2021, sobre o tema Direito Financeiro e Meio Ambiente. Hoje, nós vamos tratar sobre o tema meio ambiente e intergeracionalidade. E quem falará com vocês são o Guilherme Pereira Dolabella Bicalho e o Luiz Pedro Silva Moreira. Agradeço a ambos por essa colaboração que vai para o canal Direito Financeiro Levado a Sério. E eu passo a palavra a vocês para esse tema que é importante, atual e do futuro também. Muito obrigado. Fiquem com a palavra. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, não só aqui na aula de hoje, né, de apresentar o seminário junto com o meu colega Guilherme, mas de toda a disciplina, né? Estamos encerrando hoje a última aula, então queria aproveitar para agradecer aos professores, né, ao professor Conte, ao professor Estevão, a professora Sabrina, o professor Vladimir, o professor Narine, e também aos colegas. Realmente não é mera cortesia aqui, foi uma honra para mim participar dessa disciplina. Eu acho que a disciplina foi muito rica. É a minha primeira experiência, né, como aluno especial ainda, ingressando no mestrado agora, então foi minha primeira experiência no programa de mestrado da USP, foi essa disciplina, e eu acho que eu comecei com o pé direito, tomara que eu dê sorte aí para frente. Então, vou seguir aqui na nossa apresentação, como o professor já falou sobre meio ambiente e intergeracionalidade, eu espero que eu possa estar à altura aí do que foi a disciplina até então. Guilherme, se você puder passar, por gentileza. Bom, gente, então apresentando aí rapidamente um pouquinho do que a gente pretende falar hoje. Nesta primeira parte eu vou procurar tratar de meio ambiente e intergeracionalidade, então buscando explorar esse conceito, essa ideia de intergeracionalidade dentro da agenda ambiental. Num segundo momento, eu vou passar a palavra para o meu colega Guilherme, para ele falar um pouquinho sobre intergeracionalidade mais focado no direito financeiro, né, mais nessa seara. E, por fim, eu e o Guilherme juntos vamos falar um pouquinho aí sobre planos nacionais de meio ambiente que estão em vigor aqui no Brasil, e tentar também identificar nesses planos um pouquinho desse aspecto da intergeracionalidade. Por gentileza, Guilherme. Bom, gente, então eu queria começar com esse aspecto aí, essa análise do que são gerações, que é uma análise feita pelo professor Vladimir, no artigo dele que foi recomendado como leitura, né, para esta aula. E eu achei muito interessante o professor ter resgatado isso lá, né? Então, o professor mesmo resgata no artigo que Auguste Comte, né, o positivista, foi o primeiro a desenvolver um estudo científico sobre o conceito de geração, né, lá em meados do século XIX. Examinando a responsabilidade da mudança de gerações pelo progresso histórico, na perspectiva de Comte, a duração de uma geração seria mais ou menos de 30 anos. Quer dizer, seria exatamente de 30 anos, que era o espaço de tempo que ele entendia necessário para que uma pessoa se desenvolvesse a ponto de gerar descendentes e que seus descendentes também desenvolvessem e gerassem descendentes. Então, essa era a visão clássica do conceito de geração até aí o século passado e agora, né? Atualmente, o conceito de geração foi desenvolvido principalmente a partir do pensamento de Karl Mannheim, me desculpe a pronúncia se estiver errada, quando ele publicou o artigo O Problema das Gerações, né? Então, o que o autor faz é uma crítica, especialmente à posição de Comte, que associava a limitação do progresso da humanidade à lentidão do organismo humano em atingir a idade reprodutiva. Então, ele vai desprezar agora um pouco a categoria da idade, né, essa coisa dos 30 anos,
e vai considerar o termo geração associado à própria dinâmica das transformações sociais agora, né? Então, em outras palavras, como está escrito aí na lâmina, o que forma uma geração não é mais a data de nascimento em comum, mas um processo histórico que uma parcela da população compartilha. Bom, passa por gentileza, Guilherme. E aí, eu procurei colocar aí nessa linha do tempo um pouco sobre as gerações, como elas têm sido entendidas do século XX para cá, né, desde que esse estudo se coloca com mais rigor. Então, a gente percebe aí que no século XX e XXI, as gerações são subdivididas em 6 grupos, né? Primeiro, a grande geração, também conhecida como sêniors, que são aquelas pessoas nascidas a partir de 1901 e até 1924. Então, são as pessoas que nasceram durante a Primeira Grande Guerra Mundial, né? São as pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, muitas delas lutaram na Segunda Guerra Mundial e presenciaram também a Guerra Fria, né? Em seguida, a partir de 1925, né, então, num outro recorte sociológico histórico, vem a geração dos builders, que é uma geração constituída por pessoas nascidas entre 1925 e 1945. Portanto, são pessoas que viveram na época da Segunda Guerra Mundial, notadamente logo o seu fim, né? Notadamente todo o seu período até o seu fim, e foram marcados pelas grandes crises econômicas aí do período, né? Em especial a crise de 29, né? Então, se caracterizam por isso, né? Numa análise também sociológica, por serem pessoas de costumes mais rígidos, né? Fruto das dificuldades que viveram aí nesse tempo, pessoas que não têm muito problemas em respeitar regras. Tem como principais valores a família, o trabalho e a moral, né? A partir de 1946, nascem aquelas pessoas da geração chamada de Baby Boomers, né? Esse nome provém da expressão estadunidense Baby Boom, que pode ser traduzida literalmente como explosão de bebês. Então, são as pessoas que nasceram durante a explosão populacional que ocorreu justamente após o término da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que presencia os movimentos de contestação política e social que passam a ocorrer a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Presenciam a Guerra do Vietnã, a ascensão da ideologia feminista e de diversos outros movimentos, como o movimento ambientalista, que eu vou procurar explorar um pouquinho mais logo menos. Então, movimentos que trouxeram profundas mudanças entre as gerações aí até então. Tá? Seguindo aí, vem a geração X. Esse termo, inclusive, foi criado por um fotógrafo, Robert Capa. Eu aprendi isso também no artigo do professor Vladimir, e achei muito curioso, porque eu sou muito fã desse fotógrafo. Ele tem uma história de vida que vale a pena pesquisar para quem tiver interesse depois. Mas ficou muito conhecido por fotografar jovens e mulheres que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial, e, especialmente, ele tem um ensaio sobre a Guerra Civil Espanhola, que é muito forte, muito bonito. Bom, sobre a geração X, como diz aí o escritor John Urich, torna-se o significado dessa geração de um grupo aparentemente sem identidade, destinado a enfrentar um futuro incerto e hostil, como esse autor diz, né? Seguindo, depois da geração X, vem a geração chamada de geração Y, ou conhecida como millennials, geração a qual eu integro, inclusive, são as pessoas nascidas a partir de 1982. Essa é uma geração que acompanhou, né, desde seu nascimento, o rápido desenvolvimento assim, das tecnologias de comunicação, né, no início ali da formatação do que se conhece hoje como internet, né, e apesar da curiosidade, da preocupação com a sociedade que esses jovens demonstram, todos nasceram num período pós-utópico, de crescente modificação de ideologias políticas existenciais, e ao mesmo tempo, então, inseridos em uma cultura de competição e individualismo
extremado. Vale dizer, gente, que no decorrer aí, né, do nascimento de todos nós, né, que integramos essas gerações, aí, cada um se situando em um lugar dessa linha do tempo, vários desastres ambientais foram ocorrendo, né? Então, são gerações que vivenciaram aí diferentes situações, né? Desde aqui no Brasil, em Cubatão, né? Que foi apelidada de Vale da Morte, e teve problemas ali com vazamentos químicos, até o desastre de Chernobyl, na Ucrânia, né, que aconteceu em 86. Então, isso tudo também vai pautando um pouco da vivência dessas gerações em torno da sua compreensão do meio ambiente, né? Bom, por fim, então, a geração que nasce até hoje, desde 2001 e até hoje, quem nasce integra, vem integrando essa geração, é a geração Z, que é marcada pelo surgimento dos nativos digitais, né? Ou seja, aquelas pessoas que já nasceram num ambiente de muita intensidade digital, de muitos recursos digitais já colocados aí, né? É a primeira geração que nasce nesse meio. Elas são avaliadas ou analisadas pelas características de responsabilidade social, ansiedade extrema, o que advém justamente dessa rápida escala de tempo, ou dessa grande escala de tempo que elas convivem no mundo digital, né? Menos relações sociais, desapego das fronteiras geográficas e uma necessidade extremada assim, de exposição da opinião. É uma geração que surge já sob a égide da Constituição de 1988, a Constituição atual. Portanto, junto com a geração Y, né, a minha geração, somos os primeiros brasileiros a possuirmos, desde o nascimento, a garantia constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, beleza, Guilherme, pode manter aí um segundinho, por favor? Bom, procurei trazer isso e logo depois que eu pensei em trazer isso, eu fiquei pensando, gente, meu pessoal vai pensar o que isso tem a ver com o meio ambiente, né? Trazer todas essas gerações aí. Bom, antes de mais nada, a gente parte da premissa de que as consequências das atividades antrópicas no meio ambiente, né, se estendem no espaço e tempo para além do território e do momento nas quais elas são praticadas. Quer dizer, em muitos casos, elas afetam outras gerações para além daquelas que vivenciam as atividades em si, né? Mas, para além disso, eu achei muito curioso isso ter sido explorado no artigo do professor Vladimir, porque eu penso que a nossa cultura também se estende no espaço-tempo, né? Quer dizer, os cortes geracionais, eles não são intransponíveis e estáticos como pode ter parecido ali na linha do tempo, né? Não é que só quem nasceu em determinado período vai ter aquelas características, não, né? A cultura, ela também transpõe ali, transgride esses limites. Então, todos nós acabamos assimilando um pouco, né, esse desenvolvimento cultural que perpassa por todas as características de cada uma dessas gerações. Portanto, acho que isso demonstra claramente o nosso papel estruturante para as gerações que virão. Assim como aquelas gerações que vieram antes da gente têm um papel estruturante sobre a nossa própria existência, né, nossa subjetividade, a nossa forma de ver o mundo, inclusive socialmente, né? Isso é importante para a gente poder refletir sobre o aspecto da intergeracionalidade, que agora a gente entra aí mais detidamente. Então, voltando o olhar mais detido aos aspectos ambientais, fato é que os nocivos contaminantes propagados em determinado momento, eles vão se estender pelo espaço e pelo tempo. Também, então, vão se prolongar, afetando em algumas situações gerações futuras, né? Mas não é só isso, né, gente? Boa parte dos recursos naturais não são renováveis, né? E, portanto, o uso deles por gerações atuais ou passadas implica na própria disponibilidade desses recursos para as gerações futuras. Portanto, essa escala do tempo nas relações humanas com o meio ambiente justifica aí esse princípio, que é o princípio da solidariedade intergeracional, né?
É um princípio que consiste na solidariedade entre as gerações futuras e presentes, no sentido de preservar o meio ambiente, atuando de forma sustentável, né, a fim de que as próximas gerações possam continuar usufruindo de nossos recursos naturais, né. Tem aí uma descrição de um conceito, né, que o Gabriel Edio coloca para o princípio da solidariedade intergeracional, no qual diz: todas as gerações humanas, do passado, presente e futuro, possuem igual posição normativa em relação ao sistema natural, e as gerações presentes têm o dever de proteger o ambiente para os ainda não nascidos, né. Trata-se, então, gente, de um compromisso ético, né, dentro aí da esfera da ética ambiental, talvez, como o professor Narine explora muito bem, um compromisso proposto diante da necessidade de afirmar uma solidariedade entre as gerações, né. Bom, embora, gente, já houvesse... Guilherme, acho que pode passar, por gentileza. Legal, obrigado. Então, embora já houvesse uma construção anterior aí à Conferência de Estocolmo de 1972 em torno da ideia de intergeracionalidade no direito, como, por exemplo, o Guilherme me ensinou aí na nossa preparação das aulas, né, o próprio filósofo John Rawls explora isso no livro Uma Teoria da Justiça, em 1971, portanto, antes da Conferência de Estocolmo, mas efetivamente a partir de 72, com a utilização do termo gerações futuras, aí no princípio 1 das declarações e recomendações da primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que esse ideário, né, da solidariedade intergeracional passa a influenciar toda uma série de legislações nacionais e internacionais. Uma influência que vai alcançar, inclusive, a nossa Constituição atual, no artigo 225, caput, né, que adota expressamente o princípio da solidariedade intergeracional no ordenamento brasileiro. É importante notar aqui, gente, que há um componente de futuro, então, na principiologia que rege a proteção do meio ambiente, né, o que confere uma característica de matéria transgeracional no direito ambiental. Chamando atenção para isso, porque é justamente essa característica que vai embasar a evidente associação entre o princípio da solidariedade intergeracional e a ideia do desenvolvimento sustentável. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável, gente, de fato, ele é pensado com essa característica transgeracional, né? O economista Robert Solow, por exemplo, ele afirmou que o desenvolvimento sustentável carrega a exigência de que se mantenha para as futuras gerações o mesmo ou melhor padrão de vida que desfrutamos na atualidade. Embora o termo desenvolvimento sustentável só tenha sido adotado formalmente em 1987, no relatório de Brundtland, desde a Conferência de Estocolmo, essa agenda já estava sendo construída, e a gente vê aí nessa matéria, e nessa manchete que foi publicada justamente aqui no Brasil, quando da Conferência de Estocolmo, que coloca aí que a ONU considera integrados a ecologia e o desenvolvimento, né? Então já tinha aí uma ideia incipiente de desenvolvimento sustentável. Ainda nessa foto, que eu não sei se alguém reconhece, de repente alguém que nasceu aí nas gerações anteriores à geração X e Z, mas quem está na foto é o ministro Costa Cavalcante, que na época era o ministro do interior do Brasil. Antes ele tinha sido ministro das Minas e Energias do Brasil. E ele é responsável pela célebre frase que diz: desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. Quer dizer, é uma frase que demonstra a posição do governo do Brasil à época, que visava o crescimento econômico, né, a despeito de qualquer consequência ambiental ali naquele período. Então, o governo, isso é importante, tá tudo bem. O governo brasileiro, gente, é importante dizer isso, porque em 1972, na Conferência de Estocolmo, ele liderou o bloco de países em desenvolvimento que tinha uma posição de resistência ao conhecimento da importância da problemática ambiental, né?
O argumento à época era que a principal causa da poluição era a miséria, e não as atividades econômicas, né? Então, é uma visão que, na época, prevalecia por alguns países em desenvolvimento que buscavam reivindicar o seu direito a um desenvolvimento econômico nos moldes de países do norte do globo, né? Então, atividades bastante poluidoras, e por isso não queriam aceitar esse equilíbrio aí entre desenvolvimento e meio ambiente. Talvez não... Agora sim, Guilherme, obrigado. Talvez não é à toa que, embora, né, esse conceito de desenvolvimento ambiental e principalmente a solidariedade intergeracional já estiver sendo elaborada nos espaços de agenda ambiental globais desde ali de 72 pelo menos, né, o Brasil não chegou a adotar esse conceito na Política Nacional de Meio Ambiente, né, na Lei 6.938 de 81, não chegou a adotar expressamente esse conceito. Mas, então, esse conceito ele entra expressamente no nosso ordenamento, na Constituição Federal, aí no valioso artigo 225, que a gente tanto fala aqui na disciplina, no caput, que explicitamente adota como princípio aí no fim, né, essa parte marcada aí, né, o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Bom, aí eu vou buscar trazer um pouquinho da continuidade da agenda ambiental desde a Conferência de Estocolmo para a gente explorar alguns aspectos da intergeracionalidade e do desenvolvimento sustentável. Então, como eu disse, desde 72, pelo menos, esse entendimento de uma agenda ambiental existe na ONU, com essa primeira conferência de meio ambiente realizada, a Conferência de Estocolmo. Junto a isso, é relativamente pacificado nas pesquisas acadêmicas e entre os doutrinadores que a primeira manifestação internacional que provoca os países a incorporarem a noção de desenvolvimento sustentável no centro das suas legislações e políticas públicas é também a Conferência de Estocolmo, justamente. A partir daí, né, dessa primeira conferência ambiental e de desenvolvimento realizada na ONU, a Conferência de Estocolmo, a agenda de meio ambiente em curso na ONU firma o pé, né, e passo a passo vai se consolidando, sempre tendo o desenvolvimento sustentável seu horizonte. Então, aí em 1980, esse segundo marco aí da linha do tempo, cria-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Assembleia Geral da ONU, ali presidida pela Gro Harlem Brundtland. A comissão vai lançar, em 1987, o relatório Nosso Futuro Comum, que está aí também como um marco na nossa linha temporal, que é conhecido também como relatório Brundtland, justamente porque a presidenta da comissão à época era ela, e que traz pela primeira vez uma definição formal para o termo desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Pode passar, por favor, Guilherme? Desculpa, gente. Bom, gente, então tá aí, essa é a Gro Harlem Brundtland, e aí os trechos do relatório Nosso Futuro Comum que trazem, primeiro aí, o conceito de desenvolvimento sustentável que eu acabei de mencionar e um desenvolvimento sobre essa ideia, sobre o que seria, então, desenvolvimento sustentável. Embora o termo tenha sido proposto formalmente em 87, como eu disse, ele já vinha sendo construído desde antes. Mas a partir dessa proposição, dessa formalização, na verdade, não é uma proposta, a partir dessa formalização nesse relatório, é que ele começa a ser tido como um elemento adequado assim, para uma empreitada universal, de unir as dimensões econômicas, né, do desenvolvimento, a ambiental e a social. Né? Então, o conceito já era cogitado como uma comunhão política de interesses entre o norte e o sul do globo, antes mesmo aí de 1987,
quando há a sua consolidação. Pode passar, por favor, Guilherme? Isso é o que se percebe, inclusive, aí na fala do Richard Sandbrook, que é um cientista político e é diretor do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, durante uma audiência pública realizada pela Comissão do Meio Ambiente da ONU. De acordo com o professor, como vocês veem aí escrito, não foi muito difícil juntar o lobby ambiental do norte e o lobby desenvolvimentista do sul. A distinção entre ambos já não é tão clara e eles estão chegando a um consenso sobre o tema desenvolvimento sustentável. Então, aquela divergência que eu mencionei de alguns países em desenvolvimento, que o Brasil capitaneou, inclusive, na Conferência de Estocolmo, parece se dirimir um pouco aí a partir da década de 80, havendo uma convergência maior de interesse entre os países do norte e do sul do globo. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Bom, voltando aí à agenda ambiental, em seguida, né, depois da produção do relatório do Nosso Futuro Comum, é realizada a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? A Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra, que é considerado como fórum internacional de maior relevância dedicado à questão ambiental, já realizado até hoje. Reuniu representantes de 175 países no Rio de Janeiro, aconteceu aí em 1992, e foi o primeiro espaço de encontro internacional sobre o tema desde o fim da Guerra Fria, marcando, então, um novo momento da comunidade internacional, né? O conceito e a própria realização do Rio 92 foram celebrados, outra vez, como uma possibilidade de transformação da economia, do modo de vida, do modo de produção, global. Então, assim, um novo paradigma, efetivamente, civilizacional. Da Rio 92, gente, resulta também a Agenda 21, que é um plano de ação participativo para ser adotado global, nacionalmente, localmente, por organizações do Sistema das Nações Unidas. Aqui vale mencionar, eu acho, que incumbe ao Ministério do Meio Ambiente fazer com que os compromissos adotados na Agenda 21 sejam incorporados à proposta orçamentária do país e ao plano plurianual. Inclusive, o professor Naline lembra bem disso aí na leitura que foi recomendada para a aula, né, no livro Ética Ambiental. Bom, gente, mas a defesa do meio ambiente, que nesses termos de metas e compromissos estatais para o alcance do desenvolvimento, que era uma pauta, então, inicialmente dos países do norte, passa a alcançar aí um pouco mais dessa pretensão universal, alcançando essa convergência com os países do sul. Mas isso ainda, nesse momento, né, na década de 80, virada para a década de 90, se coloca ainda como uma necessidade de intensificação dessa articulação. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Nesse sentido, gente, entre as convergências que se deram no contexto da Rio 92, fica demarcado o início da articulação entre os discursos dos países do norte e os discursos dos países do sul, né, em especial os discursos indígenas, camponeses e comunitários, que travavam já resistências às diversas formas de violação do meio ambiente, né? A Rio 92, então, gente, é que permite essa emergência do que é chamado pela Silvia Sanches de um espaço público de dimensão mundial em defesa do meio ambiente, cujo principal ator é a própria sociedade civil global, que abarcaria demandas, então, de estados, organizações e movimentos distintos unidos em uma causa comum. Nesse ponto, gente, eu queria destacar uma crítica que é elaborada aqui no Brasil pela Cristiana Lozecan, que é uma grande estudiosa de participação ambiental, direito ambiental, acerca desse conceito de sociedade civil, né? De acordo com a autora, as experiências sociais na América Latina e no leste europeu animaram a retomada do conceito a partir do fim da década de 70. Mas essa teorização com projeção global
permaneceu concentrada no norte ali, fundada ainda epistemologicamente nos pressupostos modernos europeus. Destacando a ideia de Habermas, a ideia de sociedade civil passa a significar o oposto de barbárie, de violência, né, de rudez, que são associados a povos primitivos ou menos civilizados. Então, a Losecan, ela aponta dois problemas principais nesse estágio da reelaboração conceitual. Que é essa divisão entre sociedade civil e Estado, né, quando se busca num ambiente multilateral de Estados também alcançar a sociedade civil, portanto, então, reconhecendo essa divisão, e, consequentemente, a desconsideração de manifestações e grupos periféricos da sociedade civil. Né? O que se coloca é que, ao afirmar uma sociedade civil global, corre-se o risco de desconsiderar as formas de luta e reivindicação de movimentos periféricos, privilegiando uma linguagem institucional dos Estados, e até mesmo demandas que são apresentadas oriundas de países mais institucionalizados. Né? Então, é isso que afirmam alguns autores, considerando uma perspectiva anglo-saxã e europeia, para se referir aos movimentos cujas práticas discursivas se relacionam mais aos ambientalismos de origem no norte e aqueles movimentos cujas práticas se vinculam aos elementos mais relacionados aos ambientalismos do sul, com destaque para a América Latina e o caso brasileiro. Né? Então, a pergunta que fica é qual a influência que esses ambientalismos do sul efetivamente possuem nesse debate sobre os direitos relacionados em matéria socioambiental desde o marco conciliatório de 92. Aqui é importante também notar que antes da celebração do Rio 92 e dessa união entre os interesses do Norte e do Sul, os discursos preocupados com o meio ambiente, que ganharam projeção internacional, eles vieram de episódios de poluição transfronteiriças, sobretudo nos países europeus, como, por exemplo, o caso do superpetroleiro Amoco Cadiz, em 78, que foi responsável pelo derramamento de petróleo cru na costa da França. Né? Então, em um contexto pós-guerra, o desenvolvimento torna-se a preocupação central desses países europeus, tornando perceptíveis as suas consequências, até mesmo para as populações desses países considerados desenvolvidos. No âmbito do direito internacional, o marco inicial do ambientalismo, como já disse, se dá na Conferência das Nações Unidas, que foi convocada, né, a Convenção de Estocolmo, que foi convocada pela Suécia a partir de uma preocupação com as chuvas ácidas e a poluição do Mar Báltico e presença de metais pesados ali na fauna e flora da região. Então, a emergência, né, dessa preocupação global do meio ambiente se dá muito a partir dessa demanda dos países do norte do globo. Né? E isso faz pensar também quais são as demandas que são colocadas nessa agenda ali. A própria possibilidade de pensar universalmente numa agenda ambiental foi assumida por esse discurso científico emergente em defesa do meio ambiente como um privilégio de poucos interessados. Passa, por favor, Guilherme Alano. E isso, gente, né, esse privilégio, esse recorte dos poucos interessados na agenda ambiental está um pouco exposto aí nesse gráfico que eu vou tentar explicar. Na perspectiva desse gráfico, gente, que tem aí no eixo vertical uma dimensão de espaço entre família, vizinhança, chegando até mundo, né? Então, e aí no eixo horizontal tem uma dimensão de tempo entre próxima semana, próximos anos, a vida inteira, e essa Children's Lifetime, que é a perspectiva justamente intergeracional, né? O que ultrapassa uma vida. Nessa perspectiva do gráfico, a grande maioria das pessoas vai se preocupar apenas com suas questões locais imediatas, como aquelas que são associadas à família.
num lapso temporal curto de tempo. As preocupações com questões globais, universais, como é o meio ambiente, em um horizonte temporal que chega até as próximas gerações, estaria reservados aí pelo gráfico a uma pequena parcela da população. E é nessa pequena parcela de pessoas preocupadas com essas grandes questões mundiais que tentam se inserir desde a década de 70 esses movimentos ambientalistas de origem europeus. Quer dizer, há uma noção, uma reivindicação um pouco de um certo recorte mesmo de pessoas que estariam interessadas em debater o assunto e, portanto, estariam, de alguma maneira, autorizadas também, né? Esse gráfico aí, não sei se eu já mencionei, mas foi trazido num relatório chamado The Limits to Growth, da cientista ambiental Donella Meadows. Esse relatório também traz uma perspectiva de que o crescimento da humanidade não seria sustentado pelo planeta ilimitadamente, né? Então, propõe um planejamento demográfico, né? Só que esse controle demográfico, aí, né, a fonte da década de 70, e como a gente sabe bem, ele acaba recaindo sobre os países do Sul, né, no qual a gente tem aqueles controles de natalidade que aconteceram aqui na época, né? Também sobre a premissa de sobre a justificativa de um certo controle populacional para que o planeta desse conta do contingente populacional com seus recursos, né? Então, isso acontece no Sul e não encontra respaldo nos setores do Norte, o que também chama atenção, né? Voltando, então, a forma como isso acontece no Sul, enquanto isso, né, os movimentos camponeses indígenas aqui, eles já existiam, né, e já tinham uma própria história de resistência e luta até a adesão ao debate ambientalista universal, global, né, esse que se dá mais propriamente a partir da Rio 92, né. Então, trata-se, assim, de uma longa história associativa, né, que remete a organizações e movimentos populares, camponeses de resistência, inclusive durante o período da ditadura militar. Isso já acontecia, né? Então, isso passa um pouco à margem dessa construção ambiental até então. Agora, esse surgimento aí de uma sociedade global traz um novo repertório de pautas, né, com demandas que são colocadas de fato buscando um olhar mais global, mas fica uma pergunta sobre as demandas por território, autonomia e autogestão que já se colocavam nesses movimentos tradicionais, né? Nesse sentido, a emergência da questão indígena, né, significa ainda um alargamento na proposta de democratização para o conjunto de propostas dessa agenda global aí, né? Fato é que esses movimentos, né, tradicionais, os povos indígenas, né, e outras comunidades tradicionais, passam a integrar aí, essa agenda ambiental a partir da década de 90 e passam a exercer um papel fundamental nessa agenda, né? Foi muito importante, inclusive, para a legitimidade das normas que se constituem até aí. Mas as dificuldades de se efetivar essas normas e as demandas desses grupos em defesa do meio ambiente, elas permanecem até hoje, né? Como fica evidenciado, por exemplo, no debate que está em voga agora, na tramitação do projeto de lei 490, né, que muda o Estatuto do Índio e dificulta a demarcação de terras indígenas no país, né? Isso, gente, se torna, eu acho, evidentemente notável, assim, em uma agenda ambiental, quando a gente já sabe que as áreas onde vivem as comunidades indígenas, mas não só as indígenas, as quilombolas e outras comunidades tradicionais, como ribeirinhos, vazanteiros, geraizeiros, são as áreas mais preservadas ambientalmente, né? Pode passar, por gentileza, Guilherme? A gente tem dados aí que já dão conta de enquanto 20% da floresta amazônica, por exemplo, foi desmatada nos últimos 40 anos, as terras indígenas da Amazônia Legal perderam somente 2% das suas florestas originais, né? Então, tem um efeito inibidor no desmatamento relacionado à presença e ao reconhecimento das terras indígenas
que é demonstrado por essas taxas, né? Nesse mesmo período, 10 milhões de hectares da Amazônia brasileira foram demarcados como terras indígenas, assim como outros 20 milhões passaram a ser protegidos no âmbito do Plano Nacional de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento Amazônico, que a gente vai falar mais ao fim. Essa ação, por si só, influenciou uma queda de 37% na taxa de desmatamento observada entre aqueles anos, né? O que mostra que essas pautas dessas comunidades periféricas do Sul, elas são determinantes, assim, no que diz respeito à preservação ambiental, né? Aí a gente tem, nessa imagem de satélite, uma foto do desmatamento em uma terra indígena aqui no Brasil, a terra indígena Caripuna, que fica em Roraima, em Rondônia, que foi invadida por madeireiros no ano de 2019, justamente nessa faixa aí que a gente percebe a desmatação. E é uma imagem simbólica, porque infelizmente elas têm se tornado cada vez mais comum, assim, né? Uma análise dos dados do sistema DETER, do INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que nos 4 primeiros meses de 2020, os alertas de desmatamento em terras indígenas da Amazônia brasileira aumentam 64% em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, é o maior índice dos últimos 4 anos, o que, outra vez, né, acende um sinal de alerta. Então, gente, se por um lado o meio ambiente está resguardado, por outro, está resguardado por essas práticas de povos tradicionais, né, por garantia aos territórios desses povos. Por outro, a gente sabe que justamente essas práticas que esses povos desenvolvem, né, de uma agricultura tradicional, de uma agricultura que não é extensiva, né, sem uma monocultura, não afeta tanto os ganhos financeiros na mesma proporção que a agricultura convencional de mercado, né? Isso traz uma questão também sobre o tipo de desenvolvimento que se projeta, né? Inclusive, a leitura de alguns autores, eu não sei se o professor Nalino está entre nós hoje, mas vai ser até bom ouvir dele, porque foi o que eu entendi também do livro dele. O desenvolvimento sustentável, então, ele se propõe a qualificar no sentido de restringir o crescimento econômico, reconciliando o progresso material com a preservação da base natural da sociedade. Quer dizer, ele qualifica também o debate sobre qual tipo de desenvolvimento econômico e quais atividades econômicas esse conceito vislumbra. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Voltando aí à agenda ambiental da ONU, então, após esse parênteses de problematização, e vou tentar aqui também ser um pouco mais sucinto agora para já passar para o Guilherme, a gente, depois da Rio 92, né, um dos eventos marcantes na agenda ambiental é a assinatura do Protocolo de Kyoto, que foi incorporado aqui no Brasil pelo Decreto 5.445 de 2005, que prevê a redução de emissão de gases de efeito estufa, geradores de efeito estufa, né? Então, ele altera as metas da Convenção sobre Mudanças Climáticas que tinham sido definidas na Convenção sobre Mudanças Climáticas na Rio 92, e busca a estabilização das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Depois do Protocolo de Kyoto, a gente tem aí a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que inclusive foi um dos materiais também indicados, né, para a nossa aula, o relatório sobre esses objetivos ou os resultados que eles alcançaram, né. O início da adoção desses objetivos de desenvolvimento do milênio, chamado de ODMs, se deu no ano de 2000, e manteve determinadas metas e formas de apuração do alcance desses objetivos para o mundo em 15 anos, então até o ano de 2015. Ao fim do período dos ODMs, a ONU lança um relatório, né, The Millennium Development Goals Report, que contém dados e análises relevantes assim, sobre as intervenções direcionadas, né. Esse relatório reconhece realizações tantas nesse período, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e a garantia de defesa desse princípio, mas também deficiências desiguais em muitas áreas, expressando
a todo momento no relatório que não se trata de um trabalho finalizado, né, mas que deve continuar na nova era de desenvolvimento. Pode passar, por gentileza, Guilherme? E aí eu vou trazer só... Bom, o relatório tem inúmeras mensurações quantitativas, lá, inclusive ele zela muito sobre esse método de verificação, né, dizendo que é muito importante que se tenha um método quantitativo para poder verificar o alcance dessas metas. E eu vou trazer só duas dessas análises aqui, que eu acho que, pelo tempo e pela pertinência, talvez sejam as mais adequadas. A primeira é essa daí, dentro da meta de número 7, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é a meta de garantir a sustentabilidade ambiental. Esse gráfico aí demonstra que as emissões globais de gases de efeito estufa continuam a aumentar, né, desde 2000, e agora são mais de 50% mais alto do que seu nível em 1990. Aí é importante a gente notar no gráfico que a maioria desse aumento da emissão dos gases de efeito estufa se dá justamente nos países em desenvolvimento, enquanto os países ditos desenvolvidos tiveram uma tímida diminuição, mas não deixa de ser uma diminuição das emissões. O que remonta, né, àquela primeira defesa lá, né, das políticas públicas do Brasil, da maneira de se pensar desenvolvimento, né? Primeiro se pensa no desenvolvimento, depois na poluição, ou seja, né, aí a poluição permanece, né, nessa busca pelo desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, né? Então, a gente não estaria aí, talvez estaríamos espelhando uma prática de desenvolvimento que talvez não seja mais adequada para o momento em que vivemos, né? Uma prática de desenvolvimento que foi aquela desenvolvida pelos países desenvolvidos até então. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Esse outro gráfico aí diz respeito a uma meta dentro da meta 8, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é a meta que prevê o desenvolvimento de uma parceria global para o desenvolvimento. Muitos desenvolvimentos aqui, né? E aí esse gráfico diz da assistência financeira, né, oficial que foi dada ao desenvolvimento aos países durante o período aí das ODM, durante esses 15 anos que se passaram aí. Na verdade, o gráfico é de 90, né, então até 2014, são 24 anos aí colocados. O que se percebe no gráfico é que aumentou o investimento nos países em desenvolvimento, para que eles alcancem, né, as metas previstas aí. Mas que é essa curva vermelha, a curva de baixo, são os investimentos feitos nos países de desenvolvimento. Mas o que se percebe é que o investimento feito nos países já desenvolvidos, que é a curva azul, são significativamente maiores, né? O que também remonta àquela análise de que a agenda ambiental da ONU tende a dar uma atenção especial às demandas europeias e dos Estados Unidos, né? A seguir desse jeito, né, nessa desproporção de investimento, a dicotomia entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela possivelmente vai se manter, né, de maneira perene. Pode passar por gentileza, Guilherme? Bom, passando aí, seguindo a agenda ambiental da ONU, passada aí a adoção das ODMs em 2000, em 2002 a gente tem a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, um dos documentos produzidos aí, a Declaração de Joanesburgo, né? É um documento, conhecido como Rio+10 também, esse momento, gente. E esse documento é um documento no qual as nações reafirmam seu compromisso com as metas lá da Agenda 21 e no alcance do desenvolvimento sustentável. Mas tem uma crítica aí a esse documento que, diferentemente das ODMs e agora em vigor a Agenda 2030, que eu já vou falar, esse é um documento que não estabeleceu metas nem prazos para esse desenvolvimento sustentável, né? Bom, em 2012 acontece a Rio+20, que origina o documento Qual o Futuro que Queremos, que tem como principais pontos integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento sustentável, proteger os recursos naturais, mudar os modos de consumo, promover o crescimento sustentável. E, finalmente, e muito atrelada à continuidade
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente chega aí à Agenda 2030, que vigora atualmente desde 2015, né? E ela se dá quando representantes de 193 países, 193 Estados-membros, né, das Nações Unidas se reúnem em Nova York e reconhecem que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável, portanto, ao desenvolvimento sustentável. Eu levo, então, para o centro do debate do desenvolvimento sustentável essa ideia de erradicação da pobreza e de justiça social. Adotam um documento que chamam Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no qual eles se comprometem a tomar medidas para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, né, de 2015 até 2030, portanto. Pode passar por gentileza, Guilherme? Dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a Agenda 2030 prevê, e aí essa imagem compila esses 17 objetivos, é uma imagem bem famosa aí, né? Quando se fala em Agenda 2030, a gente quase sempre vê essa imagem aí. Então, dentro desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda, que tem 169 metas e 241 indicadores, a gente conta 9 objetivos desses 17 aí, que tratam de ações específicas ao meio ambiente. Então, que, outra vez, né, denota aí mais da metade dos objetivos do desenvolvimento sustentável são voltados ao meio ambiente, para além das metas como a erradicação da pobreza, como eu disse, é a primeira meta aí, né, é a meta que é considerada central, e outras metas de perfil mais socioeconômico. Então, a sustentabilidade ambiental, gente, acho que ela se coloca na agenda da ONU como um pré-requisito para o desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza. Né? Fica muito claro na agenda aí a compreensão de que o desenvolvimento para o futuro deve refletir as ligações tanto sobre questões socioeconômicas quanto sobre questões ambientais. E aí, para terminar, eu deixo duas questões, agora eu vou só deixar mesmo, porque ao final aí da apresentação do Guilherme a gente fala mais sobre isso, mas para a gente justamente explorar no debate aí ao fim da aula. Então, a primeira questão é: para alcançar a sustentabilidade, há que se impor limites ao desenvolvimento econômico? E se sim, quais seriam esses limites? Né? E essa segunda questão aí eu tomei emprestada do professor Nalim, na verdade é ele que coloca a questão no capítulo sobre desenvolvimento sustentável do livro dele, da ética ambiental, e a questão é a seguinte, né? É possível ou mesmo desejável construir uma agenda ambiental que constitua uma base social ampla para a qual justiça social e justiça ambiental sejam indissociáveis? Se sim, como? Então é isso, pessoal. Espero que tenha me feito claro aí nesse primeiro momento da aula. Eu vou chamar o Guilherme aí para trazer um pouco dos aspectos sobre intergeracionalidade e direito financeiro para a gente. Excelente, Luiz Pedro. Muitíssimo obrigado. Informo que o professor Naline está presente, sim. Se quiser fazer alguma manifestação, professor Naline, nós vamos passar a palavra para o Guilherme, mas como foi citado aí, se quiser fazer alguma consideração, ou se não, deixamos para o final. Tá bom. Então, nós deixamos para o final, Guilherme. Fica com a palavra e vamos dar continuidade, então. Obrigado. E muito bom. Parabéns. Bom, o Luiz vai projetar o slide, e aí a apresentação dele, na realidade, é um gancho já para a minha apresentação. Né? A questão essencial em relação à minha parte é como essas discussões relativas à sustentabilidade, a intergeracionalidade que surgiram nas dores, né, e nas indagações provenientes do movimento ambientalista, e também aspectos da filosofia,
elas se disseminaram para a parte das finanças públicas e para o direito financeiro. Luiz, se você puder colocar em modo apresentação, porque está com a tela pequenininha, aí pode ser que fique pior para visualizar. Ali. Curioso é que estava aqui no modo apresentação. Vou subir de novo aqui. Então, essas avaliações que surgiram naturalmente nas discussões à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, elas paulatinamente vão sendo incorporadas nas avaliações tanto de economistas que atuam nas discussões de finanças, ficou ótimo, nas discussões de finanças públicas e também com a introdução de normas financeiras nas constituições ou legislações infraconstitucionais. Essa preocupação ela começa também a ser normatizada e juridicizada para as finanças públicas, né? O exemplo mais recente que nós temos aí é a recente emenda constitucional 109 de 21, que traz vários dispositivos que mencionam a questão da sustentabilidade. Então, Luiz, pode passar por isso. Então, o próximo assunto, né, é a questão desse relacionamento do direito financeiro e da intergeracionalidade, inclusive uma das questões objeto da minha pesquisa para a elaboração de tese de doutorado. E o que a gente vê da apresentação do Luiz é que os conceitos de sustentabilidade, intergeracionalidade e desenvolvimento sustentável, eles estão todos conectados, né? A partir de discussões no movimento ambientalista sobre sustentabilidade, associada à questão das teorias de justiça, principalmente o Rawls, né, que ele trata da justiça entre gerações e trabalha esse conceito filosófico. Nós tivemos um momento muito propício lá na década de 70, a partir da evolução do ambientalismo e da filosofia política relativa à teoria de justiça, para se elaborar, se discutir esses temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente analisa essas questões relacionadas à sustentabilidade, intergeracionalidade e desenvolvimento sustentável, que foram a pauta de discussões de natureza ambiental nos foros internacionais, isso também é propagado para a parte de direito financeiro e das finanças públicas, e esses conceitos são introduzidos também nessa temática. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, o que a gente tem? A partir dessa conceitualização e definição do que vem a ser desenvolvimento sustentável a partir da Convenção de Estocolmo, de 1972, como mencionado pelo Luiz, tanto o princípio 1 e o princípio 14, eles são sementes para uma discussão mais ampla da introjeção desses conceitos no âmbito das... Isso porque a gente tem que ter em mente que a questão financeira, ou a sustentabilidade financeira do Estado, ela vai ser instrumental para o desenvolvimento de qualquer tipo de política pública, né? A gente tem essa percepção muito clara em relação à fixação de políticas públicas sem a sustentabilidade ou sem a sustentação financeira por parte do Estado, porque definir política pública sem oferecer ou sem consignar os meios orçamentários para sua concretização e implementação, na realidade você coloca um parâmetro normativo sem qualquer efetividade. Então, a Convenção de Estocolmo de 72, em relação ao princípio 1, ela tem uma forte influência da Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, e também, principalmente em relação ao momento posterior à Segunda Guerra Mundial, em que ela começa tratando
de direitos universais, né, que são a liberdade, a igualdade e associando isso à condição de fruição de um meio ambiente saudável e dotado de qualidade para gozo e fruição. E é interessante que no princípio 14, ele já estabelece a necessidade de um planejamento racional para a implementação dos objetivos e princípios da Convenção de Estocolmo. E esse planejamento racional, a gente vai ver que ele se desdobra nas iniciativas e nas avaliações relacionadas a estabelecimento de instrumentos financeiros orçamentários para a concretização dessas metas. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, também em relação ao relatório Brundtland, que o Luiz mencionou, a gente começa a ver um delineamento mais concreto em relação às questões de desenvolvimento. E lá no próprio relatório Brundtland, denominado Nosso Futuro Comum, a gente está colocado que desenvolvimento não é apenas sinônimo de crescimento. Você tem a necessidade de equacionar o crescimento econômico a partir de uma economia de baixa intensidade, ou seja, sem o consumo absurdo dos meios naturais, dos recursos disponíveis, mas também pensando numa equidade na distribuição de resultados. E esse relatório ele já vem, como mencionado pelo Luiz, após o contexto da crise do petróleo, né? A questão da crise das dívidas públicas no final da década de 70, a gente vivenciou isso muito concretamente na década de 80 no Brasil, com a crise da dívida pública em virtude da escassez de crédito, né? O modelo desenvolvimentista brasileiro era baseado essencialmente em crédito externo. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável, ela se acopla muito bem ao momento histórico vivenciado pelo mundo em relação àquele desenvolvimento pautado apenas no crescimento econômico. E isso impacta diretamente nas concepções vigentes em relação à sustentabilidade financeira do Estado. Quando a gente pensa em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, isso extravasa o contexto do movimento ambientalista e passa a entrar também nas considerações em relação ao modelo intervencionista do Estado, culminando lá na década de 80 e principalmente início da década de 90, no discurso de austeridade. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, quando a gente fala de sustentabilidade financeira do Estado, essa discussão sobre sustentabilidade ela passa a ser considerada no âmbito fiscal do Estado. Então, a gente tem, a partir de então, uma avaliação em relação ao atendimento das necessidades básicas da sociedade, como é que o Estado ele vai assegurar meios para satisfazer essas necessidades básicas. Isso é a questão central do direito financeiro, como prover recursos para a satisfação dessas necessidades. Se iniciou uma discussão também sobre perspectiva intergeracional relativa à necessidade entre equilíbrio de receitas e despesas. É interessante quando a gente analisa livros, né? Tem o do Vitor Tanzi, por exemplo, que é a evolução das despesas no século XX. O modelo desenvolvimentista baseado na obtenção de crédito gerou endividamento e aí, no contexto particular do Brasil, produziu o resultado da década perdida, ou seja, o contexto da década perdida são 10 anos de crescimento zero ou recessão. Isso impacta, obviamente, as oportunidades, inclusive a satisfação das necessidades básicas de uma geração, né? O Luiz mostrou
a discussão sobre geração é muito complexa, né? Mas o Luiz mostrou como é que o contexto histórico, político e sociológico ele influencia na caracterização das gerações. Então, na década de 80 e hoje nós estamos vivenciando um contexto semelhante, né, de aproximadamente 10 anos de recessão ou baixo crescimento, que comprometem ou comprometerão de alguma forma direitos básicos, necessidades básicas das próximas gerações. E a ideia de sustentabilidade, ela também entra no âmbito do direito financeiro e das finanças públicas em relação à perspectiva temporal de médio e longo prazo. Como o Luiz disse, né, a partir da introjeção do conceito de direitos das próximas gerações, a gente passa a ter uma perspectiva temporal no direito em relação ao futuro. Então, o direito ele passa a se orientar também mediante a criação de normas específicas para questões relacionadas ao futuro. E a gente vai ver isso mais propriamente em relação às normas de direito financeiro que nós temos hoje no nosso ordenamento. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, quando a gente pensa nesses conceitos de sustentabilidade, intergeracionalidade e desenvolvimento sustentável, a partir desses conceitos, uma preocupação cada vez mais concreta. Eu vou falar com vocês sobre um exemplo que é o Programa de Recuperação Econômica Europeu, denominado Next Generation EU, que traz exatamente essas considerações relacionadas às perspectivas de futuro. Ou seja, como a atividade financeira do Estado orientada para a satisfação das necessidades da geração presente não impactará a satisfação das necessidades das gerações futuras. Então, quando a gente pensa em relação à atividade financeira do Estado, esse horizonte de futuro ele traz questões e indicadores muito importantes para o planejamento da atividade estatal. Eu enunciei alguns indicadores, existem vários outros na doutrina em relação à compreensão de futuro da atividade financeira, mas, por exemplo, alguns principais são relacionados à evolução demográfica, né? Então, aspectos demográficos absurdamente relevantes no sentido de compreender o impacto da atividade financeira do Estado, o mercado de trabalho, o meio ambiente, as alterações climáticas, a desigualdade e distribuição de renda, a dívida pública e os investimentos públicos. Então, são indicadores, dentre outros, que são utilizados atualmente para se avaliar como a atividade financeira ela pode propiciar uma equidade geracional. E aí eu vou mostrar nos próximos slides como é que isso se relaciona com a sustentabilidade financeira, também a sustentabilidade fiscal, né? Então, no âmbito da demografia, a partir da avaliação sobre a evolução demográfica da sociedade brasileira, isso daí é um indicador feito pelo IBGE, né? Vocês podem ver que a sociedade brasileira ela tem paulatinamente se aproximado de parâmetros demográficos do primeiro mundo, com o envelhecimento da população. Isso tem um impacto absurdo em relação à atividade financeira e sustentabilidade fiscal do Estado. Então, por exemplo, na década de 80, que foi a mencionada década perdida, a nossa base da pirâmide demográfica era quase toda ela concentrada em crianças e jovens, ou seja, a gente tinha uma perspectiva em relação ao financiamento das políticas públicas muito favorável, né? Você tinha uma baixa despesa com saúde, né? Com educação a nível médio superior, baixa despesa com previdência social, por exemplo, e uma perspectiva arrecadatória muito favorável. Por quê? Porque uma grande massa de cidadãos, né, vamos dizer assim,
eles poderiam alçar a sua capacidade produtiva e aí ter uma base robusta de arrecadação em virtude da capacidade de pagamento de impostos e tributos em geral por parte dessa juventude que vai se envelhecendo aí e assumindo uma capacidade produtiva. Já em 2017, a nossa pirâmide ela já fica mais bojuda, vamos dizer assim, né? Ela integra o meio com uma perspectiva demográfica. Aqui é que os analistas em demografia chamam de boom demográfico, né? É um momento em que o país está surfando a onda para aprimorar seu desenvolvimento, porque você tem uma grande massa de cidadãos no âmbito da sua vida produtiva, né, gerando renda e receita, e ainda assim você não tem um incremento muito grande de despesas nos estratos mais sêniores da pirâmide demográfica. E aí a gente tem a projeção para 2060. Em 2060, vocês vejam que há um aumento muito expressivo do topo superior da pirâmide. E isso significa que, em termos de sustentabilidade fiscal, a gente vai ter um incremento cada vez maior de despesas relacionadas à parte de saúde, naturalmente, e a parte de previdência e assistência social. Então, as despesas de seguridade, elas tendencialmente vão começar a incrementar, e em virtude do achatamento, da redução do meio da pirâmide, né, a gente terá problemas em relação ao financiamento do Estado. E isso vai ensejar ou aumento de carga ou aprimoramento da utilização desses recursos e demanda necessariamente um planejamento financeiro de longo prazo. Pode passar o próximo slide. E aí a gente vê também como é que aqui são perspectivas de evolução demográfica em relação a 2012 e 2019. Como já num horizonte de apenas 7 anos, as faixas etárias elas se alteram significativamente, né? Você tendo uma redução muito grande nos estratos inferiores, até em virtude da redução da taxa de natalidade no Brasil, né? Então, cada vez mais a população brasileira tem menos filhos, e ao mesmo tempo o envelhecimento daquele extrato que era jovem e crianças da década de 80 na faixa etária, e é o momento exatamente do boom econômico. Então, é imprescindível nesse aspecto que, em relação à sustentabilidade financeira, tivéssemos um planejamento de longo prazo para aproveitar exatamente esse boom demográfico que estamos vivenciando no momento. Pode passar, Luiz, por gentileza. Em relação ao mercado de trabalho, também são situações muito interessantes que impactam a atividade financeira. Se vocês forem observar esse gráfico também do IBGE, a grande parte das pessoas que desenvolvem atividade no mercado de trabalho hoje, elas são empreendedoras, né? E isso é um indicativo de que a grande massa da população brasileira ela não está situada em empregos formais, né? Então, isso aqui tudo é um elemento interessante para avaliação em relação à obtenção de receita por parte do Estado, capacidade de geração de receita sobre essa atividade produtiva. E no próximo slide a gente vai ver que grande parte dessa massa que atua de forma autônoma, independente, como empreendedores, eles são segmento de trabalhadores informais.
Então, essas características do mercado de trabalho brasileiro denotam que há uma perspectiva de diminuição da base tributária do Estado, ou seja, a gente tem uma carga tributária muito elevada, mas diante das características do nosso mercado de trabalho e até em virtude de situações relacionadas ao nosso nível de educação, a mudança do mercado de trabalho em virtude de um paradigma pós-digital, as perspectivas em relação à sustentabilidade financeira do Estado, elas não são tão promissoras e demandariam uma atuação mais concreta em termos de planejamento no momento atual. Pode passar, Luiz, por gentileza. E aí esse gráfico é o que trata exatamente da formalidade e informalidade. Vejam vocês que a gente está aumentando o número de trabalhadores informais, que é a linha amarela no gráfico, né? A gente teve em 2014, que foi o final do grande período de crescimento econômico verificado nos governos Lula 1 e 2, né, vamos dizer, na qual houve um aumento da formalidade, mais uma estabilidade da informalidade, em virtude da crise fiscal do país a partir de 2014 e também, evidentemente, emendada aí com uma crise sanitária. Essa diferença deve ter até reduzido, eu acredito. Houve um aumento do nível de informalidade no país. Informalidade significa incapacidade de obtenção de receitas por parte do Estado. Pode passar, Luiz, por gentileza. Também considerações em relação ao meio ambiente e mudança climática. Esse é um gráfico da Embrapa, né, que mostra a projeção de municípios agricultáveis no horizonte aí até 2070. Se vocês perceberem a partir dos gráficos, né, a gente vai ter um crescimento da área inapta para a agricultura e, obviamente, isso impactará em relação a perspectivas de sustentabilidade financeira do Estado. Então, aquela parte toda ali do Nordeste, pegando a região norte de Minas, Espírito Santo, até Rio de Janeiro e o outro lado lá no Mato Grosso, as projeções realizadas pela Embrapa é que essas regiões, elas em termos de viabilidade de plantio, elas vão se tornar cada vez mais inaptas para o desenvolvimento da agricultura. Pode passar. Então, mudanças climáticas e meio ambiente impactam também em relação à sustentabilidade financeira do Estado. A questão da desigualdade de distribuição de renda, né? Um índice que é universalmente referência para a aferição dessa evolução da desigualdade e distribuição de renda, já é mais do que notório que o Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda no mundo, mas a gente vê que, em termos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, nós não temos conseguido efetivar esses objetivos estipulados pela Organização das Nações Unidas. Então, a gente vê que de 2019 atingimos o pior índice de Gini, né? Então, esse índice foi sendo reduzido paulatinamente até 2010, 2012, e posteriormente, já em 2014, nós tivemos já um incremento muito grande em relação à desigualdade e à distribuição de renda no país. E aí contraria exatamente a ideia de desenvolvimento sustentável que nós mencionamos como padrão aí de desenvolvimento que congrega os interesses das gerações atuais com os interesses das gerações futuras. E efetivamente, em termos de sustentabilidade financeira,
o aumento da desigualdade ou o incremento da pobreza impacta necessariamente no âmbito da Seguridade Social. Então, a gente tem várias parcelas que estão sendo, em termos de despesa, incrementadas, como o seguro-desemprego, né? A gente tem o auxílio financeiro agora em virtude da pandemia. Então, assim, em termos de sustentabilidade financeira, a situação do país ela vem se deteriorando. Pode passar, Luiz. E dívida pública, né? Dívida pública e investimento público em relação à sustentabilidade financeira são temas realmente que impactam mais diretamente a discussão das finanças públicas. Mas aqui é só um exemplo, também a gente tem um forte impacto aí na dívida pública em virtude da pandemia, mas a gente tem hoje um índice que é a primeira linha é da despesa bruta do governo geral, né? E a dívida bruta do governo geral é a segunda linha, a dívida líquida do setor público. Então, em termos de dívida bruta do governo geral, a gente teve um pico aí por conta da pandemia, está alcançando 88,8% do PIB, e as expectativas é que 2030 a gente tem uma redução muito suave em relação a esse patamar de dívida pública. E no contexto atual, que predomina a ideia de austeridade, que particularmente eu acho que austeridade pela austeridade, a gente só tem um agravamento dos índices e essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, ela fica comprometida. A dívida pública ela tem uma tendência inercial de queda muito pouco expressiva aí nos próximos anos. Pode passar, Luiz. E, por fim, os investimentos públicos, né? Investimentos públicos, eles são um elemento de finanças públicas muito representativo também para a questão de intergeracionalidade junto com a dívida pública. Ou seja, é a poupança que a geração presente realiza e transformada em novas infraestruturas, novos equipamentos públicos, e isso beneficia, obviamente, as futuras gerações. Existem estudiosos que também associam a necessidade de se considerar como investimento público o que a gente chama de investimentos sociais, né, em educação, saúde, saneamento básico. Mas o que esse gráfico evidencia é que cada vez menos se utilizam, os recursos orçamentários são utilizados para essas finalidades, né? Vejam que vocês, em 2017, o investimento público realizado pela União, que é o azul mais escuro, ele ficou em 0,4, e recentemente isso foi quase zero, em 2019, 2020, em virtude da pandemia. Então, se a gente analisa perspectivas de dívida, que é exatamente, óbvio que desconsiderando o contexto atual, né, porque realmente, dada a crise sanitária, o endividamento era necessário. Mas endividamento gera impacto para as gerações futuras, e o investimento público, que é muito baixo, que é o que as gerações presentes deixam para as gerações futuras, também está muito baixo. Então, a gente vê que questões de sustentabilidade financeira do Estado, hoje, elas estão comprometidas numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Pode passar, Luiz, por gentileza. Bom, e aí o que essas discussões relacionadas à sustentabilidade, intergeracionalidade e desenvolvimento sustentável, seja pelos foros internacionais, seja pelas think tanks, academias propiciaram no âmbito do direito financeiro, foi uma consequente harmonização ou uniformização normativa decorrente dessas discussões, né? Então, hoje nós temos um cenário na qual os países eles se harmonizam, têm buscado um parâmetro normativo em relação a essa ideia de intergeracionalidade e sustentabilidade financeira. Isso muito motivado pelo que o professor Faria chama de Power Hubs.
que são as entidades internacionais e organismos internacionais, como a OCDE, Banco Mundial e FMI, que impõem uma pauta de governança orçamentária. Então, essas entidades, seja em relação à parte de financiamento dos estados em crise, seja em relação a condições de cooperação entre os estados, no caso, por exemplo, da OCDE, que o Brasil almeja se inserir, eles impõem uma pauta de governança orçamentária e isso gera uma harmonização normativa a nível constitucional e infraconstitucional. Então, que esses Power Hubs ou esses organismos multilaterais eles geram? Eles geram exatamente essa uniformização de parâmetros normativos relacionados a uma sustentabilidade financeira e uma perspectiva intergeracional. O modo ou procedimento que isso é desenvolvido pode ser criticado. Desde o início da década de 90 é muito pautado pela austeridade, ou seja, redução de despesas e equilíbrio fiscal no sentido de que as despesas sejam pautadas pelo nível de arrecadação do país. Mas a proposta de governança orçamentária ela é muito interessante em relação a perspectivas de sustentabilidade, né? Então, quando se propõe uma governança orçamentária, se propõe que processos, leis, estruturas e instituições elas assegurem que o sistema orçamentário cumpra seus objetivos de forma eficaz, sustentável e duradoura. Então, a ideia é que a governança orçamentária ela é uma decorrência exatamente do ideal de sustentabilidade financeira e desenvolvimento sustentável. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, a gente vê, por exemplo, que a OCDE ela tem um diploma, um parâmetro de governança orçamentária que é relativo à governança orçamentária. Esses princípios de governança orçamentária, dois princípios são muito associados ao ideal de sustentabilidade financeira, sustentabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável. Primeiro é o em matéria monetária, por meio da qual se estabelece que os estados eles devem gerenciar os orçamentos dentro de limites de política fiscal claros, confiáveis e previsíveis. Ou seja, se estabelece a prevenção como elemento de governança orçamentária. E o que significa essa prevenção? Os estados possuírem mecanismos e procedimentos para apoiar de maneira prudente os governos na implantação de políticas econômicas cíclicas, neutras ou anticíclicas, né? Aqui a ideia é muito relacionada ao momento de crescimento, você aproveitar esse momento de crescimento para criar reservas para situações de crise e no momento de situações de crise econômica, você utilizar aquelas reservas seguindo uma orientação keynesiana de gerar melhorias no ambiente econômico, né? Depois, estar comprometidos com uma política fiscal sólida e sustentável, possuir regras fiscais claras, verificáveis e compreensíveis pelo cidadão e aplicar a gestão orçamentária com recursos para cada ano, considerando um horizonte fiscal de médio prazo e com metas orçamentárias globais para assegurar que todos os elementos das receitas, despesas e políticas econômicas sejam consistentes e gerenciados em conformidade com os recursos disponíveis. Pode passar, Luiz, por gentileza. E aí também a OCDE apresenta um princípio de precaução e planejamento de longo prazo, que é identificar, avaliar e gerenciar com prudência, sustentabilidade de longo prazo e outros riscos fiscais. Então vejam que a prevenção, o ideal de prevenção na atividade financeira está relacionado a estabelecimento de uma política fiscal com diretrizes e metas de curto e médio prazo. E o ideal de precaução é você estabelecer diretrizes e critérios para fazer um planejamento financeiro orçamentário já de longo prazo, utilizando os indicadores
que eu mencionei anteriormente. Então, o princípio da precaução, ele propõe adotar mecanismos para promover manutenção de planos orçamentários e mitigar o potencial impacto dos riscos fiscais e, assim, promover um desenvolvimento estável das finanças públicas. Identificar, classificar e quantificar os riscos fiscais, incluindo passivos contingentes. Explicitar os mecanismos de gestão desses riscos, publicar um relatório sobre sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Pode passar, Luiz. O FMI segue a mesma linha, né? Pensando em diretrizes orçamentárias, ele propõe a ideia de Medium Term Framework, que no Brasil a gente pode associar de forma mais ou menos, né? O professor Ponte, ele é especialista nesse tema, ele tem a tese de titulação dele sobre planejamento orçamentário da administração pública. Não é propriamente o nosso plano plurianual, mas o FMI ele tem essa orientação no sentido de você alocar os recursos para atendimento de prioridades estratégicas e assegurar a disciplina fiscal a partir de um horizonte de médio prazo. O que é esse horizonte de médio prazo? Normalmente se considera até 5 anos. E o Long Term Framework, né, que já é a identificação de riscos fiscais sob viés superior às despesas realizadas pelo governo, né? Então, normalmente, se considera as despesas contínuas e se faz uma projeção dessas despesas contínuas no longo prazo. A gente vai ver que a União Europeia recentemente colocou um Long-Term Framework de 7 anos em virtude do plano de recuperação econômica deles. Pode passar, Luiz. Tem que agilizar aqui porque o tempo está passando. E aí a ideia de intergeracionalidade, por conta desse desenvolvimento também internacional e essa pauta colocada pelas entidades e organismos internacionais, ela foi sendo paulatinamente inserida na Constituição de 88. Né? Na Constituição de 88, a gente pode colocar como parâmetros normativos o artigo 3º, inciso 2, que deve ser conjugado, né, que é a questão do promover o desenvolvimento nacional, ele tem que ser conjugado 225, que aí a gente extrai a ideia de que o Estado brasileiro deve promover o desenvolvimento sustentável. E nós temos também a questão das inserções que foram feitas pela recente emenda constitucional 109 de 2021, que é a proposta de emenda emergencial, antiga PEC 186, na qual se inseriu no artigo 638, 64A e 64, parágrafo 4, o ideal de sustentabilidade da dívida. Né? Então, nós já estamos caminhando para essa judicialização do conceito de sustentabilidade fiscal no âmbito da Constituição. E aí as normas gerais de direito financeiro, especialmente a Lei Complementar 101 de 2000, ela também em virtude daquele movimento lá de austeridade fiscal, ela também estabeleceu parâmetros de sustentabilidade, com definição de metas, relatórios. Infelizmente, a LRF não tratou do PPA. Né? A ideia de responsabilidade fiscal, no que toca ao plano plurianual, foi objeto de veto. Então, a gente tem na LRF uma proposta de Medium Term Framework, mas o Brasil não avançou ainda nas discussões de planejamento de longo prazo em matéria de finanças públicas. E, por fim, a Emenda Constitucional 95, que é o novo regime fiscal, ela traz uma regra fiscal que é um indicador de longo prazo, discutível por muitos, mas ela estabeleceu um critério sobre um limitador sobre um determinado agregado fiscal, que é a despesa primária, cuja vigência tem 20 exercícios. Né? Então, aí a gente já está tendo uma regra, uma norma jurídica que se orienta para o futuro, se orienta numa perspectiva de longo prazo. Pode passar, Luiz. Aí eu vou agilizar um pouco, professor Conte, porque eu já estou vendo que a gente já está quase no limite aí da apresentação. Então, a gente entra, por conta da sustentabilidade, numa discussão de planejamento financeiro orçamentário. Né? Eu venho comentando com vocês
que isso vem de uma pauta internacional. No Brasil, a gente tem o PPA-LDO, como eu comentei, essa tese do professor Conte, ele trata dos nossos problemas em relação a esse planejamento. O PPA ele não reflete necessariamente um planejamento, ele só tem a finalidade de estabelecer os objetivos e metas para as despesas de capital, e a LDO ela é efetivamente um planejamento de curto prazo que pauta a lei orçamentária anual. Pode passar, Luiz. Aí eu queria entrar só como exemplo de um planejamento de longo prazo que traz a ideia de sustentabilidade, o Next Generation EU, que é o planejamento a longo prazo de 7 anos, com um investimento público total de 750 bilhões de euros. E eles estabeleceram 6 prioridades que estão muito conectadas à questão da transformação digital e da proteção ambiental. Então, eles querem investir esse volume, obviamente, além da recuperação econômica, através de subvenções e subsídios estatais, mas também empréstimos direcionados a esses setores, que é a transição verde, a transformação digital, coesão econômica, produtividade e competitividade, coesão social e territorial. Eles estão muito preocupados com as migrações, a resiliência institucional. Isso tem tudo a ver com relação à sustentabilidade fiscal, principalmente por conta da crise da dívida grega, que contaminou todo o mercado europeu, e políticas para as próximas gerações. Então, é uma pauta financeira que congrega e instrumentaliza perspectivas de mercado de trabalho, ou seja, transformação digital, implementação de políticas ambientais muito sinérgicas com o Acordo de Paris, e também políticas para as gerações futuras. Pode passar, Luiz. Eu peguei esse videozinho, bem rapidinho, se você puder colocar, Luiz, ver se a gente consegue visualizar. Só dá o play. Esse vídeo explica mais ou menos a questão do plano de recuperação econômica da União Europeia. Vê se consegue rodar. Não está aparecendo aqui, Guilherme, para mim a opção de rodar o vídeo. Vamos ver agora. Pronto. Tem uma incompatibilidade técnica aqui para eu conseguir fazer rodar. Colegas, foi a ver com relacionamento entre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade financeira e perspectivas ambientais e de intergeracionalidade. Vamos passar, Luiz? Deixa eu ver o que mais que tem aí para a gente comentar. A gente já entra na temática das políticas nacionais, já encerrando nossa exposição. Essa você vai comentar, né, Luiz? É isso, gente. Deixa eu voltar aqui para abrir meu microfone. Eu não enxergo vocês, porque eu estou exibindo aqui, então qualquer coisa é só me dizer. Eu estou vendo que minha internet está com um sinal um pouco ruim, então, por favor, me avisem se vocês estiverem com problemas para me ouvir. Bom, a primeira política nacional que a gente vai falar rapidinho, pelo tempo também, é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, que é um divisor de águas, na política ambiental do país. Ela é a primeira que vai trazer princípios, conceitos, como de meio ambiente, como de poluição, poluidor, enfim, vai tratar a matéria ambiental de forma mais abrangente. Lembrando, inclusive, que agora, no mês que vem, agosto, essa lei faz 40 anos. Como eu disse lá no início da apresentação, a lei não faz nenhuma menção, expressa ao princípio da solidariedade intergeracional, mas as futuras gerações elas recebem uma menção implícita aí no artigo 4º da lei, nos seus incisos 1º e 6º,
Não vou ler agora em respeito ao tempo, mas fica aí a indicação. E como instrumento financeiro também, ela traz a previsão aí do artigo 12, de que as entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios de licenciamento na forma desta lei ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Portanto, os projetos de financiamento em termos ambientais vão seguir essas regras colocadas aí. Passando rapidamente aqui para a próxima, é a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, né, gente? Um pouco corrida aqui por conta do nosso tempo, mas para dizer, né, o que a gente buscou fazer sobre essas políticas foi sempre indicar o tratamento delas no que diz respeito ao princípio da solidariedade intergeracional e aos seus instrumentos financeiros, né? Então, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima é aquela que oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre mudança do clima, e com compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Essa política foi instituída em 2009 pela Lei 12.187 e busca garantir que o desenvolvimento econômico e social contribua para a proteção do sistema climático global. Já sob a égide da Constituição Federal de 88, que traz expressamente o princípio da solidariedade intergeracional, a política também traz aí, no seu artigo 3º, o artigo no qual ela trata dos seus princípios, também uma previsão de proteção às futuras gerações em 2 incisos aí, no inciso 1º e 5º. Também fica a indicação para a leitura. E, quanto a instrumentos financeiros, a Política Nacional sobre Mudança do Clima vai dizer aí no seu artigo 5º que são diretrizes da política nacional sobre mudança do clima a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no artigo 6º. O artigo 6º, ele traz um longo rol, pessoal, de instrumentos da política nacional, instrumentos financeiros da política nacional sobre mudança do clima, como o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, por exemplo, mas diversos outros. Também fica a indicação da leitura aí do artigo 6º. E, por fim, dentre as políticas nacionais de meio ambiente que eu vou falar aqui, temos o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Foi lançado esse plano em 2004 e ele representa um esforço do governo federal em uma ação coordenada visando a redução dos índices de desmatamento na Amazônia. O referido plano aí, gente, foi elaborado no âmbito de um grupo permanente de trabalho interministerial, à época, né, que foi instituído por um decreto, o decreto número 3, de julho de 2003. Visando promover a redução contínua da taxa de desmatamento e da degradação florestal na Amazônia Legal, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal está estruturado em 3 eixos temáticos. São esses 3 expostos aí que direcionam a ação governamental. Chama atenção especialmente para o terceiro deles, o fomento às atividades produtivas sustentáveis, porque ele é o que se relaciona mais à temática que estamos trabalhando aqui hoje, o desenvolvimento sustentável e a intergeracionalidade. E se a gente procura lá mais informações sobre esse eixo temático, a gente vai ver uma série de medidas e de metas para a promoção do desenvolvimento sustentável com atenção nas gerações futuras. Passando aqui, então, para a próxima lei. Guilherme, por favor. Só fechar meu microfone aqui. Intergeracional, ao dispor sobre a necessidade de assegurar a disponibilidade de água para as gerações futuras, e ele estabelece como instrumento financeiro a cobrança do usuário mediante a concessão de uma outorga onerosa,
né? E é interessante que o artigo 19 ele estabelece alguns pressupostos muito importantes em relação a essa política nacional, que é o fato da água ser um bem econômico, isso é muito interessante, o incentivo ao uso racional e o financiamento público de programas e intervenções. Então, vocês vejam que, em relação aos planos nacionais, é muito casado essa questão da intergeracionalidade do plano com instrumentos financeiros necessários à sua consecução. O próximo, Luiz, para a gente fechar. Pode passar, Luiz. Isso. E aí, por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010, que tem no seu artigo 6º expressamente a questão do desenvolvimento sustentável, que vem a ser produção e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e atendimento das necessidades das gerações futuras. Está aí a previsão da intergeracionalidade em relação aos resíduos sólidos. E também tem no artigo 44 a previsão dos instrumentos financeiros, né, que podem ser incentivos fiscais, financeiros e creditícios, e muito casado também com o que a gente vem comentando da questão da participação, né, do direito financeiro, das finanças públicas, como instrumental para a consecução desses planos. Pronto, pode seguir, Luiz. Aí, em relação às questões, além daquelas duas colocadas pelo Luiz, eu trago duas também, que são complexas e interessantes, né? Se existe uma obrigação ética, já puxando aí o texto do professor Nalini, da geração atual em relação às gerações futuras, ou seja, as gerações presentes elas têm que se restringirem de alguma forma em relação à criação de uma poupança ou a fruição de recursos ambientais e energéticos disponíveis para as futuras gerações ou não? É cada um que se vire com o que tem e desenvolva sua tecnologia para aproveitar o que existe. E, por fim, a desigualdade social e, portanto, a questão da justiça social é um obstáculo para a equidade intergeracional? Essa é uma pergunta muito interessante. Ou seja, situações de desigualdade social no presente justificam a desconsideração de situações de desigualdade na fruição de direitos para as gerações futuras? Essa é uma outra questão super interessante. Bom, acho que é isso, né? Tem mais ainda, Luiz? Você quer falar essa? Não, acho que... Então, eu agradeço aí, eu e o Luiz agradecemos, professor Conte, professor Nalini, professor Vladimir, professora Sabrina, e a gente se coloca aí à disposição, se tiver tempo, né, não sei, do debate, caso tiver algum questionamento ou pergunta. Bom, gente, queria cumprimentar o Guilherme e o Luiz por excelente apresentação, né? Nós temos exatamente 3 minutos, então eu pergunto se o professor Vladimir, o professor Nalini conseguiriam e poderiam ser sintéticos nas suas observações, se gostariam de fazer agora. Estevão, eu adorei as duas exposições. Nós vemos aí que nós temos normatividade suficiente, não é? Nós temos uma preocupação econômica que é seríssima e muito interligada. Se a gente não cuidar das duas coisas simultaneamente, não vai haver futuro, vai haver caos, não é? Agora, como é que a gente faz para convencer governos ecocidas de que eles devem se preocupar com isso, né? E que o mundo não acaba na gestão deles, né? Esse é o grande desafio. Eu gostaria muito de conversar bastante com o Luiz Pedro e o Guilherme, porque eles suscitaram uma reflexão imensa, mas nós temos 2 minutos para a entrada do Dr. Gerson Kelman, né? E a gente precisaria conversar outra hora. Isso aí. Professor Vladimir. Microfone. Professor Estevão, também gostei muito das duas exposições. É muito raro ver a análise sob esse prisma.
E, infelizmente, nós não temos tempo de discutir. É uma pena, porque elas são muito boas. Parabéns aos dois. Então, realmente, parabéns, vocês estão de parabéns, conseguiram sintetizar e encontrar, eu acho que todos os pontos principais nessa questão de hoje, né, no tema de hoje. Então, eu acho que não temos mais o que fazer, infelizmente, não temos mais tempo. Vamos passar para o link da palestra agora. Por enquanto, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. É o último dia, né? Sim. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que não vamos ter outro dia, outro momento para nos despedir. Então, pessoal, foi um grande prazer. Adorei as palestras. Também.